paz do Senhor Jesus, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Daniel. Então, abra a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já vimos o prólogo do livro, mais especificamente o capítulo 1, e hoje nós vamos iniciar o estudo das nações e o Deus Altíssimo, que é a primeira parte em que se divide o livro de Daniel. Então, prepara a tua leitura do capítulo de número 2. Neste capítulo, nós estamos no ano de 603 a.C. O rei da Babilônia era Nabucodonosor. Era, em verdade, o segundo ano de Nabucodonosor como rei. E o rei estava preocupado com a situação política do seu reino. No ano anterior, uma cidade da Filisteia de nome Asquelon se rebelou e o rei teve que enfrentar a cidade, enfrentar aquele povo e destruiu todo o lugar. A história registra que neste ano de 603 a.C. havia muita movimentação de tropas na Palestina. E é neste ano, então, com estas preocupações em mente, que o rei teve um sonho. Mas o sonho foi tão perturbador que ele não se lembrava qual era o sonho que ele teve. Então ele chama todos os magos, os feiticeiros, os caldeus, todos os místicos do seu reino para descobrir e explicar o seu sonho. Porque esta era a função destas pessoas dentro do reino. Acontece que ninguém conseguiria fazer isso. O que o rei queria era que eles não só interpretassem o sonho, mas que eles contassem qual era o sonho. E isto como a uma pessoa comum, mesmo que fosse um mago, um caldeu, fosse um feiticeiro, fosse um destes intérpretes mais treinados, como é que eles iriam fazer isso se eles não sabiam o sonho? Naquela época, não lembrar do sonho era um mau presságio. Era um mau presságio porque eles achavam que os deuses estavam escondidos da pessoa. O rei, apesar de ele próprio não lembrar do sonho, ele achava que todos aqueles magos, todos aqueles feiticeiros, eles estavam querendo enganá-lo, querendo tomar tempo para ver se o rei contava alguma coisa. Ele sabia que os magos não eram capazes. Ninguém podia fazer o que ele queria. E um dos magos disse isso. Um deles disse: quem pode fazer isso é um Deus e não um homem. Então, o rei, muito irado, determina por decreto que todos eles deveriam morrer porque eles não conseguiam descobrir o sonho do rei e a sua interpretação. As coisas ocultas para os sábios da Babilônia, para aqueles que trabalhavam com isso o dia inteiro, foram reveladas por Deus a Daniel e seus amigos, porque eles clamaram a Deus por misericórdia. Se ninguém descobrisse a interpretação e o sonho do rei, todos eles morreriam. E, por óbvio, Daniel e seus amigos também deveriam morrer. Deus foi fiel a eles e ele lhes deu a interpretação do sonho. Mas não só a interpretação, ele também deu o sonho para Daniel. E Daniel ficou muito feliz com isso. Tanto é que ele, antes de ir ter com o rei,
Ele canta um hino de louvor, um hino de gratidão pela sabedoria, pela força, pelo poder, pela soberania de Deus. Diz ele, do verso 20 ao verso 23, seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força, o que era necessário para o governo. É ele, continua Daniel, quem muda os tempos e as horas, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. É ele que revela o profundo e o escondido. É ele que conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Então aqui Daniel está dando graças, glórias ao Deus que lhe deu exatamente o que estava sendo pedido. Isto não vinha dos meninos, isto não vinha de Daniel, isto não vinha dos moços judeus, isto vinha diretamente do trono de Deus para eles. Daniel agora é apresentado por Arioque. Arioque era o nome do carrasco que recebeu a incumbência de encontrar e de matar todos aqueles que eram feiticeiros, que eram magos, que sabiam as coisas ocultas e escondidas. Esse Arioque, ele deu um tempo para Daniel, Daniel pediu um tempo para que ele pudesse descobrir o que, na verdade, estava incomodando o rei. Então, quando ele disse para o Arioque, olha, eu já sei, pode me introduzir à presença do rei, porque eu já tenho a mensagem, Arioque então foi até o rei, mas ele não estava acreditando muito em Daniel. Tanto é que ele apresenta Daniel como um homem cativo de Judá. Ou seja, ele não era importante, ele nem era babilônico. Ele era um cativo, ou seja, sem importância, de um reino pequeno que foi dominado, um estrangeiro sem importância. Mas Daniel, sabendo todas as coisas, antes da resposta que ele tinha que dar ao rei, porque ele foi lá exatamente para isso, ele apresenta e explica que aquilo que ele vai falar só pode ser entendido e descoberto pela grande misericórdia de Deus, porque é Deus o único que poderia revelar o sonho e sua interpretação. Aliás, só Deus poderia fazer isso, porque foi o próprio Deus quem deu o sonho para Nabucodonosor. Ele explica então ao rei que aquele sonho era uma revelação dada ao rei diretamente do trono de Deus. Uma vez explicado isso, Daniel agora começa a explicar o sonho. E ele diz que sonhou, que o rei tinha sonhado com uma grande estátua, com um grande monumento, uma estátua em forma de pessoa, e nesta estátua haviam cinco materiais diferentes. Havia um material que estava na cabeça, que era feito de ouro. Então, o ouro era a cabeça da estátua. Depois, o braço e o peito era feito de um outro material menos nobre, era feito de prata. O ventre e um pedaço das pernas, as coxas, era feito de um outro material menos nobre ainda, de cobre. As pernas, a parte final das pernas,
era feita de um material ainda menos nobre, feita de ferro. E os pés tinha entrelaçado entre eles, parte ferro, parte barro. E ele diz mais, ele diz que no sonho, esta estátua ela foi derrubada por uma grande pedra que iria destruir, destroçar absolutamente tudo. Pois muito bem, este era o sonho, mas o Senhor foi além. O Senhor deu também a Daniel a interpretação deste sonho. A cabeça, né, que era de ouro, o Senhor revela então que esta cabeça de ouro, na verdade, era a própria Babilônia. Então, a Babilônia, ela significava a parte mais nobre, o reino mais poderoso. E, de fato, a história prova para nós que era isso que aconteceu. A Babilônia dominou como reino, como império, desde o ano 607 até o ano 539 a.C. Mas vai além. Depois da Babilônia, depois deste reino, né, viria um outro reino inferior, né, peito e braços, que era feito de prata. Este reino era formado dos povos medo-persas, ou seja, 539, que domina a Babilônia, até 331. É claro que Daniel não falou o nome dos reinos. Ele só identificou o primeiro reino, o reino do próprio Nabucodonosor, da Babilônia. Ele não cita que é o reino medo-persa que vai substituir a Babilônia. Mas a história nos fala que sim, depois da Babilônia veio o reino medo-persa. Depois deste reino medo-persa vem o ventre e as coxas. O ventre e as coxas feitas de cobre, portanto um material menos nobre. Este reino é o reino da Grécia. E a história nos conta que a Grécia domina o reino medo-persa em 331 com Alexandre o Grande. E este reino ele vigora até 168 a.C. Pois muito bem, depois deste reino, nós temos o reino das pernas de ferro. Estas pernas de ferro será o reino de Roma. O reino de Roma, né, na verdade o Império Romano, ele dura bastante tempo. Ele vai de 168, quando ele conquista tudo dos gregos macedônios, até 476 depois de Cristo, na queda do Império Romano. Pois muito bem, e depois disso vem um outro reino, e este reino é o reino de ferro e barro. É o último reino, os chamados 10 reinos, que vão de 476 até uma data que a história não conhece. Pois muito bem, então não só Daniel explica o sonho para Nabucodonosor, com a sua respectiva interpretação, dando a sequência de reinos que haveriam de vir depois do reino de Nabucodonosor da Babilônia. Primeiro a Babilônia de ouro, Medo-Persa de prata, Grécia de cobre, Roma de ferro e, por último,
os outros reinos, que são uma mistura de ferro e de barro. Ele fala também que uma pedra vai surgir e vai ferir a estátua. Esta pedra vai quebrar e destruir a estátua inteira. E esta pedra começa a se tornar grande e encher a terra. Pois muito bem, o rei então ficou absolutamente grato por aquilo que Daniel fez. Ele tirou aquele pressentimento ruim do rei, de um sonho que ele não sabia o que era, e também explicou isso tudo. Portanto, o rei ficou sobremaneira agradecido e o presenteou com ofertas, com perfumes e com posição. Nabucodonosor reconhece aqui que o Deus de Daniel é Deus dos deuses e Senhor dos reis. O rei coloca, então, Daniel numa posição bastante elevada, como um governador da província da Babilônia, como chefe de todos os sábios, uma vez que ele demonstra esta sabedoria, né, muito profunda. E a pedido de Daniel, Ananias, Misael e Zacarias, ou, se vocês preferirem, nos nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, respectivamente, eles também receberam posição alta no governo. Então aqui o Senhor começa a honrar Daniel e os seus amigos exatamente por conta daquilo que eles representavam ali, a verdadeira adoração e a verdadeira separação de uma pessoa santa com tudo que havia de idolatria naquele meio. Daniel e os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, eles provam que se pode ser santo mesmo em meio a um ambiente idólatra e corrupto. Que eles podem contar com o Senhor e serem, portanto, enaltecidos por esta comunhão, por esta comunicação que eles têm com o Senhor. Amém, amados? Bons estudos.